Olá, eu sou o CD Silva e você está assistindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta quarta-feira, 12 de agosto. Sabem aquele filme do espião aposentado que volta a trabalhar? Pois é, o PGR Augusto Aras indicou um ex-diretor da ABIN durante os governos de Lula e Dilma como colaborador eventual da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público. Wilson Roberto Treza foi diretor da ABIN entre 2008 e 2016. Ele já está aposentado e deixou o comando da ABIN com o impeachment de Dilma. No governo Fernando Henrique, Treza comandou o bilionário Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que hoje responde por cerca de 1/3 do orçamento do MEC. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e é assinada por Aras na condição de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Por falar em espionagem, o governo da Rússia anunciou hoje que o primeiro lote de sua vacina contra o novo coronavírus vai chegar para os médicos em 2 semanas e rejeitou como sem base as preocupações sobre a segurança dessa nova vacina. Ontem, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia é o primeiro país do mundo a conceder autorização para uma vacina, menos de 2 meses depois de testes em humanos. Alexander Ginzburg, diretor do Instituto de Pesquisas Gamaleya, afirmou que os ensaios clínicos serão publicados assim que avaliados pelos especialistas russos. A falta de publicação desses ensaios atraiu críticas de autoridades de saúde em outros países. Por exemplo, ontem o governo da Alemanha questionou a qualidade e a segurança da vacina russa. No mês passado, uma das agências de inteligência dos Estados Unidos, a NSA, disse que hackers russos estavam tentando roubar pesquisas sobre a vacina contra o novo coronavírus. Também hoje, o embaixador da Rússia no Brasil tem uma reunião com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, sobre o desenvolvimento dessa vacina no Brasil. Ainda no tema arapongagem, o senador Nelsinho Trade vai entregar na próxima terça-feira, dia 18, o dossiê do Ministério da Justiça sobre servidores antifascistas aos demais membros da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Nelsinho Trade, que é senador pelo PSD do Mato Grosso do Sul, é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e, portanto, presidente dessa Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Desde o começo do governo Bolsonaro, essa comissão de inteligência do Congresso, que tem 6 senadores e 6 deputados, realizou uma reunião em outubro de 2019. A entrega só será feita, contudo, aos parlamentares que assinarem termo de confidencialidade, comprometendo-se a não divulgar o dossiê. O vice-presidente da Comissão de Inteligência é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que hoje se chama Eduardo Bolsonaro. Uma auditoria do TCU concluiu que a SECOM do governo Bolsonaro privilegiou Record e SBT em detrimento da Globo. Reportagem da Folha mostra que, de 2008 para 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, a parte da Globo no bolo das campanhas da SECOM despencou de 39% para 16%. No mesmo período, a Record ampliou a sua fatia, de 31% para 43%, e o SBT de 30% para 41%. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, genro de Silvio Santos, assina embaixo de decreto publicado hoje que permite às rádios transmitir a voz do Brasil até às 9 da noite, cumprindo assim a profecia de que em Brasília 10 é 9 horas. O ex-presidente Michel Temer partiu hoje de manhã de Guarulhos com a comitiva brasileira rumo ao Líbano. Temer agradeceu a oportunidade e o ato extremamente civilizado de Bolsonaro. Lembrou que nos Estados Unidos não é incomum os presidentes designarem ex-presidentes para missões semelhantes e disse que Bolsonaro deu um exemplo para o Brasil. Na mesma cerimônia, o presidente Bolsonaro afirmou que o dia de hoje marca ainda mais a nossa aproximação com o Líbano. Bolsonaro também agradeceu a participação do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e disse, abre aspas, ninguém melhor para assessorar nosso querido Michel Temer. Fecha aspas. O presidente Bolsonaro foi ao Facebook esta manhã falar sobre as privatizações depois da debandada anunciada ontem no Ministério da Economia. Pediram demissão o secretário de Privatizações, Salim Matar, e o de Desburocratização, Paulo Webel. Bolsonaro escreveu, privatizar está longe de ser simplesmente pegar uma estatal e colocar numa prateleira para aquele que der mais levá-la para casa. E minimizou a saída. Disse, é normal a saída de alguns,
para algo que melhor atenda às suas justas ambições pessoais. Salim Matar disse hoje de manhã à Globo News que as estatais brasileiras somadas valem R$1 trilhão e que sua venda resolveria os problemas do país, mas isso não acontece por decisão política. Em artigo para o jornal online Brazil Journal, também publicado hoje de manhã, Salim Matar escreveu que a Secretaria de Desestatização que ele foi ocupar ficou com as atribuições, mas sem a autoridade para execução. Apesar disso, ele garantiu à Globo News que Bolsonaro quer sim privatizar. Por falar em gastos, Rodrigo Maia pautou para hoje a criação do TRF6 por pressão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, que não esconde dos amigos seu sonho em ver o filho em uma das cadeiras do novo tribunal. O TRF6, se criado, terá sede em Belo Horizonte. Enquanto isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo pediu aumento de 55% em seu orçamento para 2021. As despesas aumentariam em 6 bilhões de reais, segundo reportagem do Estadão. Em abril, o Conselho Nacional de Justiça mostrou que quase 500 desembargadores do tribunal receberam salário líquido acima do teto. É o judiciário no modo "e daí?". Filha de Fabrício Queiroz, Natália Queiroz continuou repassando a maior parte do seu salário para o pai, mesmo quando empregada no gabinete do deputado federal Jair Bolsonaro, informa a Folha. Os dados da quebra de sigilo bancário da Natália mostram que ela transferiu R$150 mil para a conta de Queiroz entre janeiro de 2017 e setembro de 2018. Esse valor representa quase 80% do que a personal trainer recebeu na Câmara. Já a reportagem de O Globo mostra que parentes de Jair Bolsonaro movimentaram 3 milhões de reais em dinheiro vivo em valores corrigidos. Essa conta somou os pagamentos em espécie realizados por Flávio Bolsonaro, 01, Carlos Bolsonaro, 02, Rogéria Bolsonaro e Ana Cristina Vale. Michek ficou de fora, assim como o próprio Jair. E uma última notícia. Agora há pouco, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou estar com Covid-19. Hoje à noite, somente aqui em O Antagonista, tem Gabinete de Crise com Cláudio Dantas. Até já!